Aparece muito em provas e esse é um conceito importante, que é o de desenvolvimento de equações de queima. Vamos mostrar 3 casos que são de hidrocarbonetos, primeiro, que nós já comentamos, né? Carbono com hidrogênio. Então, sempre nós vamos considerar o elemento reagindo com o oxigênio, formando gás carbônico e água. Então, ó, desenvolvi isso aqui, o elemento, por exemplo, CH4, com oxigênio, forma gás carbônico, forma água. E aí a gente tem que balancear. Primeiro balanceamos pelo combustível, que é o CH4. Eu balancei primeiro os carbonos, depois os hidrogênios. Dessa forma é a mais simples que nós temos. Então, aqui, eu tenho um carbono só nesta molécula. Então, aqui, naturalmente, eu vou ter um carbono aqui no meu produto somente. Agora, definindo que aqui é 1, eu defino o número de carbonos e também o número de hidrogênios, que é 4. Então, se cada molécula de água aqui tem 2 hidrogênios, significa que eu vou ter 2 moléculas de água sendo formadas para cada um desse aqui que é consumido. Depois é só balancear o oxigênio. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho mais 2, então 4 oxigênios. Coloco 2 aqui e me dá 4 oxigênios. Um exemplo, C5H10. Ó, mesma coisa, oxigênio formando gás carbônico e água. Aqui nessa molécula tem 5 carbonos, então eu considero que eu tenho uma dela para balancear essas equações de queima. Então, vou ter que ter 5 moléculas de gás carbônico sendo formadas. Aqui eu tenho 10 hidrogênios, então eu vou ter que ter 10 no produto também. Como cada molécula de água tem 2, formam-se 5 moléculas de água. Aí é só balancear os oxigênios. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho mais 5, então eu tenho 15 ao total. Como cada molécula de gás oxigênio tem 2, é 7,5 mols para ele aqui. Outro exemplo, C5H12, aí o mesmo processo, coloco um aqui. Olhem só o número de carbonos, 5, e o número de água, 6, que vezes 2 dá 12. E aí, tenho 10 mais 6 oxigênios, 16. Então, 8 vezes 2, 16 oxigênios aqui. Tranquilo, agora vamos ver nos álcoois. Eles vêm dessa forma aqui. Eles têm sempre uma hidroxila no final. E, por exemplo, CH3OH pode ser representado CH4O também, mas aparece mais dessa forma como eu mostrei para vocês aqui. Isso aqui reagindo com o oxigênio forma gás carbônico e forma água. Então aqui eu considero que eu tenho uma molécula do meu combustível. Isso me dá um carbono ao total. Então aqui eu vou ter número de gás carbônicos também é 1. Agora hidrogênios, eu tenho 3 mais 1, 4. Então 2 moléculas de água. E oxigênios, atenção aqui porque eu já tenho um oxigênio aqui no meu combustível, hein? Então aqui eu tenho 2, aqui eu tenho mais 2 oxigênios, 4 ao total. Então, como já vem um aqui do meu combustível, eu preciso de mais 3. Por isso, 1,5 mols de gás oxigênio. Aí equilibra 3 nos reagentes, 3 nos produtos. Um outro exemplo aqui para o etanol, C2H5OH. Ó, então, eu tenho 2 carbonos aqui. Então, 1 e 2 aqui. 6 hidrogênios, então eu tenho que ter 3 moléculas de água. Então, ao total, eu tenho 4, 5, 6, 7 oxigênios. Então, eu multiplico aqui por 3... vai me dar 6 oxigênios, mais 1 aqui do combustível, 7. E o carbono mais oxigênio forma CO2, né? 1 para 1 para 1. Então o carbono não libera água. Beleza? Então essas são as reações de queima. Deem uma olhada aí nos exemplos para vocês.